Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, mais um Cuidando de Você. Saúde, bem-estar e qualidade de vida na sua tela, da sua televisão, ou do seu celular, ou do seu computador, porque nós estamos também nas redes sociais e nas plataformas digitais. Estamos pela televisão, canal 6.1 do TV Aberto, canal 10 da TV a cabo, e também pelo YouTube, Facebook e no Instagram. É o Cuidando de Você. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você pode participar da nossa programação, sugerindo temas e entrevistados através dos nossos contatos diretos. Tem aqui do lado aqui os nossos canais digitais de interação com você. Mande sua sugestão que nós iremos atender com toda alegria, porque o nosso objetivo é prestar serviços. Como hoje, o programa tem esse objetivo, principalmente para você que é empresário, você que atua na área do direito trabalhista, você que é contador, você que é RH, você que é profissional da saúde, e para todos nós que somos trabalhadores, né? Principalmente aqueles que estamos na CLT. Estamos falando aqui sobre uma nova regulamentação que vem se somar a outras que compõem a NR1, que é a norma regulamentadora do governo para que empresas possam promover a saúde e segurança do trabalho de seus funcionários. Ao longo dos anos, essas normativas vêm mudando, vêm se aperfeiçoando, novas vêm chegando, novas orientações, regulamentações vêm chegando, e recentemente uma que chegou, já deve estar, ou deveria estar implantada nas empresas, que é aquela que chama mais atenção e tem causado uma pressão muito grande no sistema público, principalmente no sistema de previdência, que é a questão da saúde mental do trabalhador. Então, nós estamos recebendo aqui hoje ele que é um especialista em terapia organizacional, ele que nos ajudou a entender um pouco mais aqui antes do programa e tem nos ajudado essa regulamentação, essas normativas em relação à NR1, que é o nosso convidado de hoje, o psicólogo Marco Antônio Gonçalves Lima. Marco, muito obrigado por aceitar nosso convite, um tema tão importante, tão rico, que às vezes no dia a dia as empresas, os empresários e os trabalhadores não estão atentos a isso que tem acontecido. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Márcio. Vim aqui com muito prazer e a gente está aí para servir a população. Pois é, para a gente entender, começar bem do básico ali, vamos entender a NR, né? O que é a NR e de que forma ela está ligada a todos nós que trabalhamos e nós que e as empresas também que promovem a oportunidade de um trabalho via CLT. Então, a gente tem que entender que as NRs são normas regulamentadoras, muitas das vezes aplicadas ao Ministério do Trabalho e do Emprego. Assim como as NRs 17, 19, a gente tem aí a NR1, que é uma normativa que ela já é mais antiga, a NR1 ela é de 1976, é uma normativa que sofreu algumas alterações atualmente, e essas alterações são a obrigatoriedade e de onde que ela é pautada, que são os 13 fatores de risco psicossociais. A gente fala que as NRs é o cuidado que o governo tem para com as pessoas que prestam serviço e a segurança também que o governo traz para o empresário, o empreendedor, porque as NRs estão tratando de cuidados, sejam eles biológicos, sejam eles físicos, e agora com a NR1, o cuidado psicossocial dentro da empresa. Então, as NRs vêm falar de cuidado. Pois é, cuidado, né? E quando as NRs surgem, você diz aí que montam já no final da década de 70, né, é que a gente sabe que um ambiente de trabalho, né, ele, obviamente, nós estamos ali, precisamos dele, nós temos que trabalhar, mas em alguns casos, ou em todos os casos, em algum momento há algum risco à saúde e à segurança do trabalhador, né? E as NRs foram criadas porque justamente antes delas muitos acidentes aconteceram, muitos adoecimentos aconteceram, e a gente vê que isso causa muito prejuízo para a empresa, obviamente, para o Estado e, é claro, para o trabalhador também. Então as NRs vêm surgindo justamente para regulamentar, né, e para que as empresas possam adotar medidas orientadas, políticas orientadas para poder cuidar da saúde e segurança do seu trabalhador, para evitar uma série de problemas que eu já elenquei aqui. Então, quando surge uma NR como essa, ou novas medidas e regulamentações em relação à saúde psicossocial do trabalhador, é porque alguma coisa está pressionando, alguma coisa está mostrando para o poder público, né, que está vendo ali que precisa ser adotada alguma medida. Então, com relação à questão emocional, questão socioambiental do trabalhador,
né, tem tido casos, ou tem aumentado casos de afastamento de trabalho, de prejuízo à saúde do trabalhador? Sim, no último ano de 2025, foram 246 mil afastamentos por conta de saúde mental ligado ao lado de trabalho, ligado ao ambiente laboral. E esses afastamentos, agora no último estudo que foi feito, o levantamento financeiro que foi feito, a gente bateu 1 bi de pagamentos para as pessoas que estão afastadas. O prejuízo é em âmbito nacional, obviamente, vai esbarrar em mim, vai esbarrar em você, vai esbarrar em você que está dentro de casa, mas o prejuízo maior é para o contratante e para quem presta o serviço. A gente está falando de um ambiente que precisa de ter um cuidado e um olhar para a saúde mental. Do lado do contratante, a gente vê um prejuízo muito grande pensando que aquele colaborador que foi contratado, ele não está desempenhando a função bem, não está desempenhando a função da melhor forma possível, na plenitude, e muitas vezes nem ali ele está podendo estar. Ele não está podendo desenvolver a sua função porque ele foi acometido por um adoecimento devido a um burnout ou um excesso de estresse vindo do ambiente laboral, e a gente tem que entender que esses afastamentos têm sido muito recorrentes. Então, o governo público tem percebido que essa recorrência tem ocorrido muito, essa prevalência tem ocorrido de forma exponencial e o governo tomou uma medida. A medida foi fazer com que a normativa se tornasse obrigatória para fazer esse cuidado para o colaborador, para também fazer um cuidado com o contratante. Cuidado de que forma? Vai evitar um gasto de dinheiro ali, vai evitar o afastamento de um colaborador e, assim, uma diminuição desse prejuízo que esse contratante, esse empresário vai ter. Em contrapartida, está cuidando da saúde mental dos colaboradores dentro da empresa, que é de suma importância. Se a saúde mental está ok, a gente diminui uma sequência de problemas ali dentro do ambiente laboral. Vale a pena dizer que a normativa, a NR1, ela não trata do indivíduo, não é um psicólogo ir dentro da empresa e atender aquele colaborador dentro da empresa. A gente está falando de ambiente de trabalho. Tanto que a normativa ela é baseada em 13 fatores de risco psicossociais. Fatores esses, como a gente pode falar alguns aqui, que são os assédios de qualquer natureza, excesso de trabalho, falta do trabalho, falta de autonomia de trabalho, tudo isso está englobado ali dentro dos 13 fatores de risco, que são os desencadeadores desses burnouts, desses estresses e desses afastamentos desse ambiente laboral. Marco, são vários, né, tipos de nuances, tem que ser várias camadas, tem que ser analisadas, e não surgiram da noite para o dia. Obviamente, durante os anos, né, foi se notando o poder público, né, o afastamento, a necessidade, né, de pagamento previdenciário a pessoas afastadas por questões de saúde mental, questões emocionais, né, e isso vem causando prejuízo também para a empresa, porque tem que afastar o funcionário, tem que, de repente, diminuir aquela produtividade ou contratar alguém no lugar, né, ter mais um trabalho, a pessoa, né, tem a sua saúde afetada, né, e, obviamente, o governo viu, peraí, né, estamos tendo muito gasto com previdência, com esses afastamentos, com a tipificação de problemas de transtorno da saúde mental. Né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, vamos ir até as empresas, determinar normativas, para que lá nas empresas, no ambiente de trabalho, crie-se formas, ferramentas para que aquele funcionário não seja afastado e não adoeça ali por questões psicossociais. Então, veio essa normativa, houve um prazo para as empresas se qualificarem, se adequarem para que começasse a ser cobrado. Quando a gente fala aqui de doenças psicossociais, doenças mentais, acima de tudo, a gente fala de algo um pouco não tangível, né? Um pouco meio subjetivo. Né? Porque uma empresa, por exemplo, onde o trabalhador trabalha na construção civil, em que ele pega peso, onde ele faz movimentos repetitivos, né? A gente sabe que pode ocorrer uma lesão, um acidente de trabalho, né? Uma queda, um desgaste, né? Algo físico. Né? E isso já tem normas há muitos anos para poder evitar esses riscos. Né? Tem técnicas, tem procedimentos e tem normas. Né? Com relação a algo mental, algo emocional, é muito abstrato. Né? A gente não vê, não tem como ver essa situação. Então, por isso que às vezes chega até à Previdência, por exemplo, um afastamento por questão mental. O patrão às vezes pensa, poxa, está dizendo que está com esse tipo de problema,
mas eu não estou vendo, né? Não tem nada machucado, não tem nada cortado, né? É invisível. Aí envia para a Previdência, vai lá a perícia, né? E aí o médico que está lá é preparado para poder avaliar se realmente aquele funcionário está com aquele tipo de transtorno ou de problema que precisa de um afastamento. Tem todas essas complicações, né, que essa norma veio para justamente resolver isso. Exato. Né? Então, quais são as especificidades para que a empresa possa adotar no seu ambiente ali formas e meios para que não haja esse adoecimento do seu trabalhador? Então, a gente tem que pensar que quando fala de adoecimento mental, como você mesmo já disse, Márcio, não existe um local que a gente possa apontar e falar é aqui que está a doença, é aqui que está o problema. Porque se a gente pega, por exemplo, uma diabetes, a gente sabe que é um problema na insulina. Se a gente pega aí um ataque cardíaco, um problema do coração, a gente sabe onde está o aparelho que está deficitário naquele momento. Só que o adoecimento mental a gente não consegue apontar um local. E o pior dos problemas do adoecimento mental é que ele não acontece de uma vez, ele é progressivo. E quando chega ao seu limite, aquela pessoa já não tem estrutura nenhuma mais para se regular. E o Ministério do Trabalho e do Emprego, muito sabiamente, foi na fonte do problema. Por quê? O que causa adoecimento mental hoje dentro de uma empresa não é pressão, não é cobrança, é um ambiente mal estruturado. E a gente vai pensar assim, como assim um ambiente mal estruturado? Dentro dos 13 fatores de risco, nós temos lá a questão de autonomia de serviço. Aquele funcionário, aquele colaborador que não consegue tomar uma decisão dentro da própria função porque tem que passar por 3, 4, 5 pessoas. Aquele colaborador que sofre qualquer tipo de assédio, velado ou não dentro da empresa. A gente já tem casos aí de patrão que fica na câmera, por exemplo, olhando quanto tempo que o colaborador fica dentro do banheiro. Isso caracteriza como um assédio. Então, o Ministério do Trabalho, através da NR1, ele foi lá, vamos resolver o problema na fonte, na nascente do problema. Que não adianta resolver depois que o problema já está instalado. A gente tem que resolver aqui antes de acontecer. Então, fez-se o estudo, fez-se a análise e entendeu o quê? O que causa o adoecimento mental, o que causa um burnout, o que causa um estresse, o que causa uma ansiedade por conta do ambiente laboral, não é o patrão que cobra, não é a pressão do trabalho, não são as metas que têm que ser batidas, mas sim o relacionamento interpessoal ali daquele ambiente, como aquele ambiente se dá junto ao colaborador. Então, percebendo isso, criou-se estratégias para fazer uma diminuição, né, desses adoecimentos mentais e até, quem sabe, em algumas empresas, sanar esses adoecimentos mentais que são advindos estritamente do ambiente laboral. Por exemplo, só posso dizer que um colaborador tem burnout se o adoecimento vier única e exclusivamente do ambiente laboral. Problemas dentro de casa não caracteriza burnout. Ansiedade pelo ambiente laboral tem que ser única e exclusivamente do ambiente laboral. Então, se eu tenho um problema com os filhos, se eu estou cansado porque, por exemplo, a gente pega os enfermeiros, fazem 3, 4, 5 plantões em um dia só para poder conseguir aumentar uma renda. Não vai caracterizar, embora esteja ligado e alencado ao ambiente laboral, mas é a quantidade de trabalho que ele tem pego. Empresa dentro do seu ambiente de trabalho. Dentro do ambiente laboral também. Mas como identificar? Né? Como a empresa pode se assegurar, né, de, primeiramente, garantir a saúde do seu trabalhador, do seu colaborador, e evitar as sanções que são muito pesadas, as penas administrativas são pesadas, multas pesadíssimas. Como pode evitar? Teve tempo para se regularizar, né? Que tempo foi esse, o que foi feito, o que pode ser feito. E se você ainda que é empresário não adotou medidas ou não está sendo bem orientado, o que fazer? As empresas tiveram algum tempo, e quanto tempo foi esse para poder entender todo esse processo e implementar? Márcio, as empresas tiveram aí de tempo 1 ano e 3 meses para realizar a implementação da NR1. Se a gente entender o cronograma da NR1, desde o ano passado já era para ter feito todas as implementações. As fiscalizações iniciaram no dia 26 de maio. Visto que as empresas não se adequaram, o Ministério do Trabalho deu mais 90 dias de prorrogação. Então, para você que é empresário, é necessário entender que não há mais tempo.
Agora as fiscalizações vão vir pesadas, as fiscalizações vão vir assim, sem conversa, sem chorumelo. O que a gente precisa de entender? Muitas das vezes a gente está conversando com o empresário, com o empreendedor, com o dono do negócio, e ele fala, Marco, o Ministério do Trabalho não tem material humano bastante para realizar todas as fiscalizações que ele se propõe. De fato, o Ministério do Trabalho não tem material humano, mas o material humano fiscalizador está dentro da sua empresa. Você precisa de se atentar a isso. O seu colaborador é o material humano fiscalizador junto com o Ministério do Trabalho. Então precisa entender que o tempo de adequação já se encerrou. Se fôssemos pensar, era para estar tudo implementado desde o ano passado. E aí a gente precisa de entender alguns detalhes. Para realizar a implementação, o empreendedor tem que entender que não tem um profissional específico. Por exemplo, não é um médico, não é um psicólogo, não é apenas um advogado. Precisa de ter competência técnica reconhecida. E, Márcio, a gente só consegue competência técnica de duas formas. Ou você tem tempo de trabalho, ou você estuda sobre aquilo. Como no caso não tem ninguém com tempo e experiência de trabalho, só sobra uma forma de ter competência técnica reconhecida, através do estudo. Nós aqui do nosso grupo, que é formado por mim, pelo doutor Igor, que é psiquiatra, e pelo Léo, que é advogado, nós fizemos um estudo longitudinal de 2 anos para entender todas as nuances e os detalhes dentro da normativa da NR1, para fazer a implementação. E temos aí o reconhecimento técnico, gabaritado e pautado pelo Ministério do Ensino. Então a gente pode ser implementador de NR1. A gente tem que entender também, Márcio, e é preciso falar sobre isso, que tem algumas instituições de medicina do trabalho agindo de má fé. Porque o empreendedor tem que entender que a primeira pergunta que ele tem que fazer à sua empresa de medicina do trabalho é: quem é o responsável técnico pela implementação da NR1? Se não tiver um nome, se não tiver uma pessoa com responsabilidade técnica comprovada, como que comprova? Diploma. Se não tiver uma pessoa com uma diplomação dessa extensão, desse estudo voltado para a NR1, a sua empresa não está assegurada e aquela empresa de medicina do trabalho não está adequada para fazer a implementação dentro da sua empresa. Tem que entender, a NR1 é lei. Então a gente tem o âmbito jurídico, que tem os deveres e os haveres. Vamos ter aí multas, vamos ter processos passivos trabalhistas. Tem que entender que a gente está falando de cuidado de saúde mental. Então, minimamente, os profissionais que vão adequar aí dentro da sua empresa a implementação de NR1 deve ter um mínimo de clareza de saúde mental. No nosso grupo, nós temos na saúde mental o doutor Igor, que é psiquiatra, e temos eu como terapeuta organizacional, e do ambiente jurídico, do lado do jurídico, a gente tem o Léo. Então nós somos um grupo muito bem estabelecido, que conhece e cumpre todas as exigências e que a normativa pede, juntamente ao Ministério do Trabalho e juntamente a tudo que precisa ser feito. A gente conhece todos os detalhes, cada vírgula, é uma bíblia que a gente estuda. Então tem que ser feito com todas as especificidades para quando chegar uma fiscalização ou uma denúncia, você, enquanto empreendedor, está assegurado, o seu negócio está seguro e você não vai ter dinheiro indo embora. Porque temos multa aí chegando a 50, 60 mil reais por colaborador. E, obviamente, a gente não quer que as empresas sejam punidas dessa forma, que pode inviabilizar o negócio, né? Se não há a empresa funcionando, não há o emprego também, não há o trabalho. Então, a gente quer que haja regulamentação e que haja ciência, né? Porque já existem as outras normas que existem já desde o final da década de 70, né? Já tem empresas especializadas que fazem esse atendimento, né? Por exemplo, por coincidência, há 2 semanas eu estive fazer o meu exame de rotina lá na empresa que presta serviço de medicina do trabalho aqui, mas dentro daquilo que já estava regulamentado em relação à minha saúde física, à minha saúde clínica como um todo e todas as regulamentações referentes ao tipo de trabalho que existe e a empresa para a qual é o trabalho, né? Mas com relação a essas novas regulamentações psicossociais, né, tem normativas que empresas que já estão atuando no mercado não se adequaram ainda. Por isso não basta a empresa dizer que um médico do trabalho está capacitado, né, se não houver a prova e a garantia e a homologação por parte do Ministério do Trabalho dessa capacitação. Não adianta a empresa dizer, eu contrato um psicólogo para vir aqui na minha empresa uma vez por semana, um psiquiatra para enviar o meu funcionário que está alegando algum transtorno para esse profissional.
Não, tem que ser algo bem através da questão jurídica, da questão legal, da questão contábil, né, para que seja tudo bem fundamentado e evitar as punições que você já disse aqui. Né? Então, o que a gente vê é que o objetivo é cuidar da saúde emocional, psicossocial do trabalhador, das pessoas. Os casos são muito altos, as pessoas estão adoecendo, né, nos seus trabalhos, estão comprometendo a empresa, o trabalho, a sua renda, a sua vida, a sua saúde e até o poder público, né, com gastos em previdência. Então, algo tem que ser feito, que seja feito dentro daquilo que a lei determina. E não há como adiar mais. Já está valendo, como disse o Marco, né, e há profissionais capacitados. Então, como que é efetivamente a atuação de vocês na sua parte, né, dessa terapia organizacional? Como que é a atuação dentro da empresa? Então, dentro da empresa a gente faz o trabalho, ele é dividido de duas formas, tá? O primeiro momento a gente faz a aplicação de um DRPS, que é o Diagnóstico de Risco Psicossocial. Esse diagnóstico de risco ele é pautado através dos 13 fatores de risco que o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego obriga que sejam pautados. Após a gente fazer esse levantamento do DRPS dentro da empresa, seguindo, né, se tem um CNPJ apenas, se há mais de um CNPJ dentro daquela empresa e seguindo todos os setores da empresa. Feito esse levantamento estatístico, a gente faz uma análise quantitativa. É através dessa análise quantitativa que a gente vai fazer o segundo movimento de implementação dentro da empresa, que são os planos contínuos. Por exemplo, eu percebo que ali na secretaria, na recepção da sua empresa, há uma possibilidade de desenvolver um adoecimento mental por conta de falta de autonomia no trabalho, falta de autonomia naquela função desempenhada pelas secretárias. Então, a nossa atuação junto aos programas contínuos inicia-se ali, na frente, junto com as secretárias. Se é na parte de recursos humanos, a gente vai iniciar ali dentro daquela área de recursos humanos. E a gente precisa de entender que primeiro é feito o diagnóstico, segundo é feita a análise e gera-se um documento. Esse documento você envia para a sua empresa de medicina do trabalho para ela fazer a alteração no PGR. Feita esse documento e a alteração no PGR, a gente faz os 12 programas contínuos. Por quê? São 12, porque são 12 meses do ano. Então, em tese, é um programa contínuo por mês, totalizando 12 programas contínuos. Posterior, encerrando esses primeiros 12 meses, a gente faz mais 12 programas contínuos, que vai totalizar ali 24 meses. E, Márcio, por que 24 meses de programas contínuos? Porque o Ministério do Trabalho e do Emprego obriga que o questionário seja realizado a cada 2 anos. Mas por que a cada 2 anos? Por conta da rotatividade de colaborador. Você demite, você contrata, o colaborador sai, o colaborador volta. Então tem que ter essa manutenção desse diagnóstico, desse DRPS. Então por isso que é feito os programas contínuos dividido em 2 partes. 12 meses primeiros de programa contínuo, depois mais 12 meses. Começando daquele que tem maior perigo de prevalência de ocorrer um adoecimento mental, para aquele que tem menor risco de acontecer um adoecimento mental. Então, aquilo que é mais perigoso, aquilo que tem mais probabilidade de ocorrer, a gente coloca na frente, e aquilo que está mais tranquilo, mais leve dentro da empresa, a gente vai jogando mais para o final dos programas contínuos. É dessa forma que é feita a implementação, de uma forma resumida ali dentro da empresa, junto com os colaboradores. E esse DRPS é feito totalmente em sigilo. A única informação que nós temos é a informação de setor, porque nós precisamos de ter o controle de qual setor está aderindo, qual setor não está aderindo, qual setor respondeu, qual setor não respondeu. E a gente tem que entender também que o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele foi bastante flexível, não estipulando um profissional apenas para a implementação. E isso já é para facilitar aqui para o contratante, para aquele dono de empresa, para que ele consiga ter um leque maior de possibilidades. Então, a gente faz o DRPS, depois a gente faz a implementação dos planos contínuos e assim a gente faz o programa total da NR1 dentro da sua empresa. A gente vai fazendo as atualizações, o levantamento de todos os documentos, as atualizações do PGR, e é importante dizer que a NR1 conversa com o ISO, a NR1 conversa com as NRs 17, com a NR9. O que é ISO? ISO é uma outra parte junto às normativas do Ministério do Trabalho, que são as normas regulamentadoras. Sim. E aí, se a sua empresa implementa a NR1,
Tem um outro detalhe que às vezes é deixado de lado e é passado e não é percebido, que a sua empresa pode ganhar um selo de empresa que cuida de saúde mental. E isso no mundo corporativo, no ambiente empresarial, é muito bem visto, porque aí a gente está falando de uma empresa que cuida. Isso é excelente para dentro da empresa de qualquer negócio. E em relação a que tipo de empresa, que tipo de organização que precisa se adequar, né, ou precisou se adequar dentro do prazo, né, há uma relação em termos de quantidade de funcionários, de segmento? Sim, Márcio, a gente tem que entender assim, o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele é bem categórico. Todas as empresas em âmbito nacional precisam adequar e colocar em vigência a NR1. Não tem como fugir. Seu quadro de funcionários tenha um funcionário, um colaborador, ou tenha 10 mil colaboradores, é obrigado a fazer a implementação. A lei vale para todo mundo. E aí, se você, empresário, acha que não vai ter nenhum tipo de problema, que não vai acontecer denúncias, você encontra aí dois problemas. O primeiro é que se houver a denúncia e chegar uma fiscalização, você vai ter uma multa que você vai ter que pagar. E depois, de qualquer forma, você vai ter que implementar a NR1. Então você vai ter um gasto 3, 4, 5 vezes maior se tivesse feito o investimento da implementação, que é obrigatória. Não tem o que fazer, tem que implementar, é lei. E lei a gente não discute, a gente cumpre, principalmente dentro do ambiente laboral. E já tem que estar cumprindo, porque o prazo de implementação e de adequação já passou, já está em vigência. Marco, quem quiser mais informação, fala aí das suas redes sociais, seus contatos, principalmente para o empresário que de repente está aflito aí agora, né, querendo saber como proceder a partir de agora ou já deveria ter feito, por favor. O nosso telefone de contato é 319-8329-4224. Eu volto a repetir, o nosso grupo é formado por 2 pessoas que cuidam e entendem de saúde mental e uma pessoa responsável pelo jurídico. Então temos eu e o Dr. Igor, responsável pela saúde mental e pela implementação mais direta, e temos ali o Léo, que é o advogado que cuida de toda a assessoria jurídica. Então, nós nos colocamos à disposição da população, dos empresários, para fazer uma fiscalização, talvez se a empresa de medicina do trabalho está adequada da forma correta, ou então até mesmo para fazer a implementação propriamente dita. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Marco Antônio, que é especialista em terapia organizacional, em assessoria, em consultoria, principalmente em relação à NR, em relação ao cuidado aos transtornos psicossociais. Muito bem explicado, muito bem fundamentado. É a saúde do trabalhador, é a tranquilidade do empresário e também é um serviço importante à nossa sociedade e até um serviço público, né, para evitar danos e prejuízos ao erário público. Marco, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza. Eu acho que você vai voltar aqui para uma parte 2, que há muito se falar sobre esse assunto ainda. Obrigado. Márcio, eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança e nós estamos à disposição quando for necessário. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Continue na programação da TV Rio Doce, com os nossos programas diversos, vários conteúdos e até o próximo, cuidando de você.